estarmos aqui mais uma vez. Amados, eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Estava ontem, desde ontem, pensando, falando com Deus, e Deus não falava comigo, sabe essa coisa assim, que pregar, né? E vai passando o tempo, mas graças a Deus, hoje na parte da tarde, Deus me trouxe paz ao coração sobre esse texto de Josué, graças à minha esposa, né? E eu perguntei para ela: e aí? Está difícil o trem aqui, o que eu vou pregar? Aí ela falou assim: prega sobre coragem. Lembra disso? Prega sobre coragem. Aí, ser forte, ser corajoso. Aí, Josué, não tem jeito, né? Aí peguei Josué, aí fui ler o texto, aí Deus confirmou no meu coração, trouxe paz. E nós fizemos uma pequena análise, né, dentro desse capítulo 1 aqui, do 1 ao 9, sobre a forma como Deus fala com Josué nesse momento, né, que ele está em crise praticamente, porque o seu líder, né, havia sido morto, não estava mais com ele, e ele estava ali meio sem saber o que fazer agora, ainda que ele era um tremendo líder, um tremendo guerreiro, um cara pau para toda obra, mas ele perdeu o líder dele, né? Moisés havia morrido. E o que fazer? Aí nesse momento, às vezes a gente está assim, né? Às vezes está assim meio que cabisbaixo, diante de uma perda, né? Diante de uma situação, né? Que normalmente a gente não queria estar passando, que aí a gente precisa que Deus venha falar com a gente, trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento. Afinal de contas, tinha uma promessa a ser cumprida. Deus precisava continuar conduzindo o povo para onde ele havia prometido, só que agora não se tratava mais de Moisés, mas aquele escudeiro de Moisés, o cara que ficava sempre à porta da tenda, o cara que ficava lá no pé do Monte Sinai, o cara que assistia Moisés todo o tempo, que era esse homem chamado Josué, né? Entre ele e Caleb, conhecemos a história, os dois que se posicionaram na hora de entrar na terra prometida, com medo de todos os demais líderes ficarem, esses dois se posicionaram: não, nós vamos, Deus deu. Enfim, Josué era um cara, né, dessa magnitude, vamos dizer assim, um cara sempre animado e tal, mas aí quando Moisés morre, dá meio que uma caidinha, né, fica assim: caramba, meu parça foi embora. E aí, quando ele de repente está de luto, né? Quando ele está curtindo o luto dele, o líder dele, Deus vem falar com ele, traz uma palavra de encorajamento, porque o povo precisava entrar na terra que Deus lhe havia prometido. E aí Deus traz um contexto aqui, né, para Josué. Eu quero justamente abordar dentro desse contexto aqui e vamos aprender algumas coisas aqui. Amém, queridos? Amém. Então vamos lá. Hoje eu vou usar o meu celular, olha só. É bom a gente se prevenir, né? Hoje o tablet, não sei o que cargas d'água, não quis abrir minha mensagem aqui. Aí eu falei: essa Bíblia aqui é letra miúda, para eu ler, teria que ter um óculos, né, de ampliação. Falei: agora o que eu faço? Mas eu sempre salvo a mensagem também no meu celular, não é verdade? Então a gente não fica perto, a gente tem sempre um recurso nessas horas. E além do mais, né, eu tenho o meu parceiro Gabriel, que está comigo, que eu sempre envio para lá. E aí, qualquer coisinha, eu ia ler diretamente com vocês aqui no telão. Amém? São coisas que a gente tem que, né? Conforme eu preguei domingo, tem que se calçar com o Evangelho, se calçar é isso, né? Ficar sem correr o risco de ficar na mão, né? Então vamos lá, querido. Eu vou ler esse texto com vocês, depois a gente vai pontuar o que eu quero pontuar com vocês em cima desse texto. O tema que eu coloquei para a gente aqui nessa mensagem é esse aqui, ó: como superar o medo e se tornar mais que vencedor. Era a situação de Josué nesse momento, né? Ele não era medroso no sentido de guerrear contra os inimigos. Querido, cá entre nós, o medo, receio, botar nesses termos que ele estava vivendo, além de perder um companheirão, ser substituto de Moisés, não é para qualquer um, né? Moisés era um homem de
Deus, ó, the face, né? Falava face a face, era um homem e Deus se relacionava de uma forma muito íntima e muito profunda. De repente esse cara vai embora. E quem vai assumir o lugar dele? Pensa aí, né? O cara vai em cima e de repente quem vai assumir? É verdade? Pastor Livre, por exemplo, nosso pastorzão. Aí Deus resolve. Puxei teu número, tua senha, vem para cá. Aí vem assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Sempre é uma preocupação se tratar de uma figura, de uma pessoa tão extraordinária que o nosso pastor Livre, um líder nato, tem na sua mente o governo ousado, intrépido, né? Vê isso nele. E agora, como é que faz? E aí, né? Então fica todo mundo assim, ó. Mas alguém tem que assumir, alguém tem que fazer alguma coisa. E Deus vai falar com as pessoas da qual ele entende que ele mesmo é capacitado para assumir. Josué estava vivendo isso. Como substituir um líder de uma figura tão importante no cenário que Deus, desde bebezinho, né, preservado no rio, criado no palácio, o cara, Deus usa esse homem, de repente, quem o substituirá? Não é verdade? Então, amados, e além disso, a amizade, ele estava curtindo o luto. E aí Deus traz essa palavra para ele. Então, o tema é justamente isso: como superar o medo de assumir uma liderança, o medo de encarar, né, o desafio, né, e se tornar mais que vencedor. Porque, na verdade, foi depois de Moisés, ele foi um tremendo líder, e através da vida dele, Deus produziu o povo realmente na terra prometida. Então, vamos ler o nosso texto. Amém? Vai passando um verso por verso aí para a gente, Gabriel, por favor. Primeiro diz assim, o primeiro versículo: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, como servo, é morto, levanta-te, pois agora, olha só, essa palavra levanta-te, pois agora se posicione. É a hora de você se posicionar. Ele morreu, né? Então, levante-se, pois agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. E está Deus falando aqui de Moisés para ele, de Moisés para ele, de que é promessa. Então, cara, se posicione, levante aí. Desde o deserto, que desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, Deus estava mostrando para ele assim: cara, eu fui com ele e você com você também. Vamos nessa. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí vem a cobrança, né? Dela não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto dele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Verso 9 para acabar. Acabei de chegar. Acabar a leitura. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não passe nem te espantes. Olha só como é que Deus está falando com ele, né? Que ele devia estar meio assombradaço, né? Diante da situação. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Tremendo, né? Amém. Pela sua palavra. Que coisa linda, né? Deus animando Josué. Eu entendo que é assim que Deus faz conosco, sabe? Às vezes a gente está meio que cabisbaixo, né? Somos humanos.
passamos por luto, temos perdas. E Amiga, às vezes, filha da amiga de embates infância. da vida, nas circunstâncias, Da mamãe, né? que às vezes a vida nos proporciona, É filho da amiga a gente de infância aquela da sua mãe. coisinha assim, né? E falei, e aí vem Deus e pá, né? Vamos lá, meu filho, põe-te de pé, né? E Deus começa a tratar, falar e ministrar na nossa vida para nos tirar daquele quadro. Assim foi com Josué, com Gideão, né? Eu sou pequenininho, menor, minha família, não sei o que lá, estamos aqui, eu varão valoroso, né? E Deus chama de varão valoroso. Então a palavra de Deus, ela tem essa forma, né, de nos mostrar como Deus vem. Elias, né, quando passou por aquele momento de, né, e alguns dizem que ele ficou depressivo, né? A Bíblia diz que na verdade ele estava com um estado de tristeza muito profundo na alma, e a um ponto tão forte, né, como já falei para vocês aqui, mas não é o caso agora, que desejou a morte. O ser humano é possível viver num estado de tristeza tão forte que ainda morrer. Isso é verdade. E Elias desejou morrer, chega, acabou, eu não sou melhor do que meus pais, ou seja, enfim, né? Começou a falar para Deus algumas coisas lá, mas Deus foi lá falar com ele: o que você está fazendo aí, Elias? Não acabou não. Ainda tem que fazer muita coisa, ainda tem que ungir reis, tem que ungir o profeta no seu lugar, que seria Eliseu. Tem muita coisa para fazer contigo, rapaz. Tu não vai ficar nessa caverna nem não. Aí alimentou o cara, o que aconteceu? Ele ainda continuou lá. Não foi. Aí Deus falou: já não falei, rapaz, levanta, vamos nessa. E ele caminha depois ali 40 dias, 40 dias que ele comeu, e foi cumprir o que Deus determinou para ele. E ele viveu mais uns longos anos dentro daquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Então, às vezes, querido, não é por ser um homem de Deus, conforme estou falando aqui, que a pessoa não tem um momento assim, às vezes, caramba, né? Não, mas graças a Deus nós temos um Deus que conhece o nosso coração e Ele sabe como nos animar, né? Ele sabe como nos tirar da caverna como Elias, né? Ele sabe como ir atrás dos seus e falar assim: olha, vamos lá, vamos em frente, porque atrás vem gente. É verdade? Então a gente precisa entender isso. Então o que nós aprendemos, o que nós vamos tirar desse texto que nós lemos aqui, meus queridos? A primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós precisamos, para cumprir cabalmente, né, aquilo que Deus às vezes determina para as nossas vidas, nós temos que saber lidar com o passado. Quando eu falo saber lidar com o passado, eu botei aqui no primeiro ponto: rompendo com o passado e seguindo adiante. Às vezes nós estamos tão presos ao passado que a gente não consegue enxergar lá na frente. A gente só olha pelo retrovisor. Eu já expliquei algumas coisinhas para vocês sobre essa questão do retrovisor e para-brisa, né? Mas a verdade é que a gente só olha para o passado. Nos tornamos meio que melancólicos, saudosistas, né? E às vezes essas memórias do passado, principalmente como elas vêm de forma negativa, que às vezes elas precisam vir de forma positiva. Tem coisa que tem que buscar lá atrás, que te anime, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele está falando: vou buscar coisas lá atrás, como Deus agiu, para que possa ter esperança hoje e romper diante do desafio que está na minha frente. Mas aqui no caso, eu quero falar para vocês, é que a gente precisa romper com esse tipo de passado que quer nos parar, que quer nos frear. Nós passamos por fatalidade, isso é uma verdade, não posso negar isso, né? Mas nós temos que tomar cuidado para que algumas situações da nossa vida não seja simplesmente um pedal de freio, e a gente freia e nunca mais acelera. Para o carro, estaciona, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não é assim. Precisamos seguir, precisamos ir adiante. Amém, querido? Amém. Então, olha o que está acontecendo aqui. Eu separei para a gente refletir novamente no verso 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Isso é fato. O que é isso? A gente precisa encarar os fatos. Nós não podemos parar diante das fatalidades. Mas ele está dizendo: ele morreu. Aí ele diz assim: levanta-te, pois. Está certo, é isso, está de luto, beleza. Mas até quando vai durar o seu luto? Até quando vai ficar nesse contexto? Eu tenho uma promessa para cumprir, e você é o cara que eu escolhi.
E até quando a gente vai ficar separado com quem diz assim, eu não. Quando Deus escolheu Jonas, vai lá, Jonas, vai lá pregar para os ninivitas. Eu não. Manda outro, Senhor. Às vezes a gente está nessa, sabe? Há um contexto histórico, e isso é uma verdade, que Jonas, ele queria ver os ninivitas mortos. Não queria que a graça de Deus fosse alcançada naquele povo. Por questões históricas, o povo que destruiu o seu povo, cujos pais foram mortos em guerra por eles. Aí tu vai desejar que Deus abençoe essa gente? Não, quero que Deus fulmine eles. Então Jonas ele tinha um contexto pessoal contra aquela gente, mas ele sabia que se Deus mandou ele pregar para ele sabia que Deus era generoso, era gracioso, que se o povo se arrependesse, Deus ia perdoar. E Jonas não queria que aquele povo se arrependesse e que Deus não se perdoasse. Às vezes a gente é assim, né? Tem gente que a gente conhece, não pode se converter, não. Porque se ele se arrepender, ele vai perdoar, ele tem que morrer, tem que ir para o inferno. Esse cara não presta. Às vezes a gente quer mandar o cara para o inferno, mas não é. Se o cara se arrepende, e Deus vai perdoar, vai. Mas não pode, esse cara fez tanta maldade. Como é que Deus vai perdoar um cara desse? Briga com Deus depois, né? Essa é a graça, é o perdão se merecemos o perdão, né? Então, amados, a gente está vendo aqui uma situação, né, que Deus está falando para ele: levanta-te, é hora de você se levantar, passar esse cordão, porque existe uma terra para ser conquistada e eu escolhi vocês. Então rompa com o teu passado, rompa com esse momento que está querendo deixar de cumprir aquilo que Deus estabeleceu, querido. Às vezes a gente precisa romper alguma coisa que está nos travando. O que está nos travando? Desafio o Saulo, né, para compartilhar aqui. Glória a Deus. Eu fiquei preocupado, falei, cara, vamos nessa. Vamos romper, vamos fazer. Daqui um dia ele está nervoso aqui para dar uma palavra de oferta, daqui um dia está pregando aqui. Glória a Deus. Amém. Funciona. Tem que romper, não está me travando, não. Vou em frente, vou em frente. Não é verdade? O cara tem 50 anos só de crente. A gente precisa avançar, mas precisa romper com aquilo que nos está querendo paralisar. Amém? Então rompa com o passado, rompa com aquilo que te paralisa. Paulo disse isso em Filipenses 3, 13 e 14. Eu vou estar aqui, é o Gabriel. Isso, Gabriel. A gente boa demais. Irmãos, quanto a mim não julgo, ele está falando em contexto, não é o caso agora. Quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Eu preciso esquecer as coisas que ficam para trás. Não adianta ficar lamuriando, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando, não adianta. Eu tenho que esquecer e prosseguir. E adiante, amados. Amém? Amém. Vocês estão aí? Sim. E eu também. Então vamos junto caminhando aqui na palavra. Deu para entender essa primeira parte? Tem que deixar coisas para trás que me impedem de avançar na minha vida. Amém? Temos que romper com isso, porque às vezes, caramba, a gente traz um montão de coisa lá de trás e coloca no presente, e aí a gente não toma decisão por causa dessas coisas, a gente fica preso a elas, porque lá atrás aconteceu isso, lá atrás foi assim, lá atrás foi assado, lá atrás foi frito, lá atrás foi cozido, e a gente não rompe. Lá atrás é lá atrás, não importa o que aconteceu lá atrás, vamos viver hoje um novo, né? A surpresa de Deus para a nossa vida hoje, no presente, amados. Então solta aí, solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Solta o cabo e navega com fé em Jesus, né? Navega com fé em Jesus, vamos em frente. Segundo ponto, queridos, para que a gente possa, né, alcançar aquilo que Deus, realizar o que Deus espera da gente e tem nos chamado para isso. O segundo ponto é: creia na promessa. Por que crer na promessa? Porque quando você crê na promessa, amado, você não perde a esperança. Não perde. Quando você está crendo na promessa, está fixado nela. E aí Deus traz
a Josué memória da promessa dele. Vamos ver o texto, olha só o que diz aqui. Diz assim, Josué 1, né, o 3 e o 4 agora. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou ter que dar, como eu disse a Moisés. Vocês veem que Deus está falando com ele, cara, você estava lá, ele está dizendo, tu estava lá, tu ouviu. Lá na frente, né, a gente lembra da história de Caleb, né? Caleb chamou Josué já com 85 anos, aí Caleb chama Josué, você lembra que Deus falou pela boca de Moisés? Olha só, 45 anos, você lembra? Tá, o quê? Que esse monte, nele nos daria para mim, para minha descendência, por possessão? Pois é, Josué, chegou o dia disso se cumprir. Moisés, Deus falou muita coisa por meio de Moisés, e eles sabiam disso, eles tinham conhecimento dessas verdades. Então Deus estava falando com Josué, como eu disse a Moisés, ou seja, você estava lá, você sabe disso. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. O que ele está querendo dizer? Eu prometi isso, que tudo isso vai ser seu. É do povo que eu prometi, do povo que eu escolhi. Então vamos tomar posse. Josué, né, meu irmão? Tem igreja que é assim, não sei se vocês sabem, mas já fui em uma igreja que aí a pessoa libera uma palavra, libera uma palavra, a pessoa fala assim: Peguei. É sério, né? É verdade. Peguei pra mim. Não, o que eu falar aqui, se bater no coração, peguei. É sério. A cabeça de igreja faz isso, peguei. Então pega aí, vai pegando aí. Números, né? Só para ratificar aqui o que nós estamos acabando de falar do segundo ponto. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Ou seja, Deus quando promete, ele vai cumprir. Aí eu tenho que entrar nos contextos das promessas de todas as áreas de Deus e falar textos mais feitos que nos assegura disso. Então Deus é Deus. Se Ele determinou realizar, quem o impedirá? Ninguém. Então Deus está falando com Moisés justamente isso. Eu prometi que daria a vocês e vou cumprir a Josué. Onde que pede? Que você vai à frente desse povo. Amém, queridos? Amém. Então nós entendemos que para que a gente possa realmente, né, vencer os nossos medos e nos tornarmos mais que vencedores, nós precisamos ter na nossa memória as promessas de Deus. Porque se tu perder a promessa, você perde a esperança, tu perde a convicção, tu perde a fé, você desanima, só fica olhando para trás, saudosamente, das cebolas lá no Egito. Entende, amados? Vamos lá. Terceiro ponto, que a gente precisa entender, né, que é necessário para superarmos, nos tornarmos mais vencedores. Terceiro ponto, creia na provisão e proteção de Deus nessa jornada. Por que creia na provisão? Porque o plano não é de Deus, a promessa não é de Deus. Então, entendemos tecnicamente que para que ele possa cumprir o que ele prometeu, ele vai prover e vai se assegurar de que as pessoas que ele chamou para fazer esse percurso chegar aonde quer que chegue, ele vai preservar essa pessoa em vida. Não tem jeito. Ele tira José da casa dos seus pais. O caminho foi tortuoso, mas ele preservou José em todo o tempo, até chegar aonde ele queria que chegasse. A gente entende isso com muita tranquilidade, né? A gente entende, por isso que eu falo isso, falo não só como forma de, né, um jargão, falar qualquer coisa desse sentido, mas eu creio literalmente. Eu creio que enquanto Deus estiver falando na minha vida, eu sou imortal.
Enquanto Deus me ama, através da minha vida, eu sou imortal. Amém. Vai até acontecer infarto fake. Vai ter até infarto fake por aí, como aconteceu semana passada, mas e daí? Se Deus tem um plano, o infarto vai ser fake. Que história é essa de infarto fake? Depois de então. Domingo ele falou domingo. Faltou domingo. Quer dizer, tecnicamente. Nossa, faltei aqui. Eu não assisti a mensagem gravada, né, Ulisses? Aí, ó, ele falou. Tá revelando, ó, o espírito de revelação. Momento de revelação. Essas coisas. Quem não estava aqui no domingo? Denuncia logo aí que é ele. Eu vou contar a história, não vou contar não, veja o vídeo. O vídeo, tá, foi gravado. Para eu acelerar o processo. Assistam o vídeo e já vai. Pronto. Creia, terceiro ponto, creia na provisão e proteção de Deus. Aí eu vejo aqui no verso 5, né, Deus falando de todo esse contexto, ele dizendo justamente para Josué: ninguém te susterá, ou seja, ninguém vai te resistir, ninguém vai conseguir impedir, não haverá ninguém que vai impedir de você introduzir esse povo na terra que eu tenho prometido. Todos os dias da sua vida, ninguém. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Aí ele diz: não te deixarei. Cara, por isso que eu falo para você. Meu Deus do céu. Não te deixarei e nem mesmo falando para você, cara, não vou te deixar. Não é porque eu estou falando de Deus. Glória a Deus. Falar para você assim, ó, se eu fosse um crente daqueles, né, um rapper até, você ter uma cópia e mais ter oportunidade de dar uma glória. Olha Deus falando aqui, olha Deus falando: não te deixarei, nem te desampararei. Amém. Glória a Deus. Glória. É Deus falando com ele. Amém. Não é ninguém, não é nem Moisés. Não é Moisés, não é Abraão, é Deus falando com José. Tremendo isso. Então eu creio que eu posso, querido, sim, crer que Deus há de prover. Não é Ele que está me enviando, é Ele que está me mandando, Ele vai suprir. Ele vai suprir com certeza. Romanos 8,31, só para reiterar aqui: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Deus está falando: eu sou contigo, Josué. Eu sou contigo. Eu não vou te desamparar. Eu vou agir e vou fazer o que tiver que fazer para suprir, te conduzir até onde eu prometi levar esse povo, e é você que vai conduzir eles na terra. E aí eu entendo justamente isso, que Paulo, entendendo esse contexto soberano de Deus, ele diz: se Deus é por nós, quem será? Quem pode impedir o agir de Deus? Diz a palavra do Senhor: ninguém. Ninguém. O quarto ponto: o segredo do sucesso na missão está na obediência. Por que está na obediência? O segredo do sucesso está na obediência. Porque Deus fala tudo isso, mas Deus também faz uma recomendação para ele. Deus traz à memória de Josué aquilo que ele havia aprendido e dá a ele um conselho. Olha só o que Deus fala com ele: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Aí vem porém, o tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado. Agora é outro cuidado. Esforça-te e tem esse cuidado. Que cuidado? Ele está dizendo de fazer, não é só, você também vai ter que se esforçar e ter cuidado
de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Moisés ordenou, Deuteronômio reforçou todo o contexto da lei, que é a cópia da lei, o livro do Deuteronômio, que é o fim do livro da Bíblia, e ele está dizendo que você conhece, você sabe disso. Então te esforça para fazer conforme aquilo que tu aprendeste, filhos. Olha só. E aí ele continua: dela não te desvie nem para a direita, nem para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Verso 8: não se aparte da tua boca. Vocês entendem? Deus está prometendo, mas existe uma condição. A condição é a palavra dele. Ele está dizendo, para que você possa ser bem sucedido, obedeça a minha palavra. Não se desvie, não faça do teu jeito. Não é da forma como você quer, é como eu tenho te instruído, é como eu tenho te direcionado. E você conhece a palavra, você conhece a lei. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: nem todo mundo que vencer será coroado. Por que não será? Porque não militou de forma legítima. O cara venceu, mas não vai ser coroado porque militou de forma errada, porque não foi de acordo com a palavra. Então, amado, a palavra é o respaldo. Você lembra? Preguei aqui domingo: calçar os pés. A palavra é o que nos calça, a palavra é a nossa segurança, a palavra é o que nos dá firmeza, a palavra é aquilo que nós precisamos pautar nela, para que a gente possa fazer de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia nos ensina, não me lembro agora, o texto, mas é o profeta Samuel falando lá com o rei Saul, dizendo o seguinte: porque para Deus mais importa o obedecer do que o sacrifício. Querido, a gente pode fazer tantas coisas para Deus. Estou fazendo. Mas o teu coração está em rebeldia, porque você não quer entender o que Deus quer que você faça na verdade. Ele está fazendo do teu jeito. Deus não quer que você faça do teu jeito, tem que fazer do jeito dele. Amém? Amém. Então Deus está condicionando Josué aqui a se lembrar da lei e praticá-la, e não apartar dela em tempo algum. Não se desvia nem para a direita, não se desvia. Esquerda minha, direita de vocês. Entende? Então você não se desvie, não se aparte da tua boca, ou seja, ensine, pregue, fale, mostre ao povo que a palavra de Deus é minha, sou eu que estou conduzindo vocês. Então ele chama Josué para esse compromisso. Olha, eu tenho um compromisso de te levar lá, de colocar lá dentro, para te sustentar, tudo que você precisar, mas você tem um compromisso comigo. Você vai continuar falando da minha palavra, você não vai desistir de ensinar o povo a minha palavra, você vai se firmar na palavra, as tuas atitudes, ações vai ser de acordo com a minha palavra. Em outras palavras, no final disso tudo, é como se Deus virasse para Josué e falasse: temos um acordo? Temos um acordo? Entende? Temos. A minha parte e a sua. Beleza? Estamos juntos? Então, se a gente está de acordo com a palavra, eu costumo dizer isso, mas é uma verdade. Deus não tem compromisso com aquilo que eu acho, eu penso, o que eu acredito. Deus tem compromisso com aquilo que ele fala. Eu posso acreditar em coisas que Deus não falou para mim. Eu creio que Deus vai fazer. Deus falou que vai. Deus falou que vai fazer, ele não tem compromisso com você. Agora, se ele falou assim: eu vou fazer, meu filho, aí a Chacova Manaia para cá, a Chacova Manaia para lá, aí o Nau pode saltar no cabo, que vai dar tudo certo. Esse aí em frente. Por quê? Porque quando Deus fala, ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir o que ele disse. Amém? Amém. 5 para a gente acabar. 5 para as 9. 5 para as 9? Beleza, ainda tem quantos minutos então? 68, né? O ponto de número 5 para a gente acabar. Depois de tudo isso, Deus ainda fala no último verso desse contexto aqui, com Josué, de uma forma que eu acho também muito legal. Ele diz assim: olha, depois de tudo isso que Deus fala, ele diz assim, para finalizar os conselhos de Deus, a fala, ali com Josué, ele diz assim: não te mandei eu.
Primeira coisa, Deus está falando assim, cara, sou eu quem estou ordenando isso. Sou eu que estou te mandando. Deus está dizendo que quando eu mando, eu assino embaixo. Não sou homem para falar e não cumprir o que eu determino. Se eu falo, eu cumpro. Deus está dizendo, eu sou Deus. Sou eu que estou ordenando. É que nem o pai ali que quer falar para uma criança pequena, né? Chega para ele, fala, mas por que você está falando assim? Porque eu sou teu pai. Ponto! Acabou, eu sou teu pai. Pai, por que isso? Ainda você não tem idade para saber. Como assim não tem idade? Não tem idade. Acabou a conversa. Entende? Ato soberano da paternidade. De você poder ter o direito de explicar ou não explicar, falar ou não falar, mandar ou não mandar. Isso nós precisamos entender. Que a autoridade nos dá esse poder para agir na vida daqueles que estão debaixo da minha autoridade. Deus está falando justamente isso com ele. Sou eu que estou te mandando, cara. Deus poderia falar para ele que nem Jó, né? Quando Jó questionou o ato soberano de Deus, aí porque Jó, diga-se de passagem, né? Quem conhece a história aí, Deus falou assim: legal, deixa eu só te fazer uma pergunta. Onde é que você estava quando estava criando as estrelas? Vou falar mais o quê? Já onde você estava quando eu estava fazendo os firmamentos? Depois ele se arrependeu. Quem sou eu? Romanos capítulo 11. Essa agora não estou lembrando, mas eu acho que é no finalzinho do capítulo 11. No finalzinho do capítulo 11. Esse texto é muito lindo. Deixa eu ver aqui, acho. Ler essa Bíblia aqui é complicado. Achou aí? Capítulo 11, os 4 últimos versos desse capítulo aí. Eu não estou lembrando agora de memória. Pode ser qualquer versão, não tem problema não. Isso, beleza. Pegou nos 4 bem, né? Bonitinho aqui, olha. Olha só o que Paulo está dizendo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quem pode sondar os juízos de Deus? Quem pode questionar as decisões que Deus toma, Deus? Aí, cadê os juízos? E inescrutáveis, ou seja, impesquisável. A palavra seria essa, né? Não tem como você pesquisar e encontrar respostas, tá, para aquilo que Deus determina como seus caminhos. Por isso que lá o profeta fala assim: os meus, assim como os céus são mais altos, vamos continuar lendo aqui, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus, os meus pensamentos mais altos do que os seus. E não dá para a gente, sabe, queridos, buscar nivelar a nossa mente, nosso conceito de Deus é muito aquém do que na verdade Ele é. E Paulo está falando justamente isso aqui, olha: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o quê? Seu conselheiro. Quem pode aconselhar Deus? Deus não gostei do que tu fez, não. Vou te dar um conselho. Da próxima vez, cá entre nós aqui, faça diferente, faça desse jeitinho assim, olha, faça dessa forma. Quem pode aconselhar Deus, queridos? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Quem primeiro deu alguma coisa para Deus falou assim: estou te devendo uma, hein? Não é assim que a gente usa? Alguém faz um serviço para você, um negocinho, por favor, né? Ô, cara, valeu mesmo, estou te devendo essa, né? Cara, quem foi que deu alguma coisa para Deus nos dever alguma coisa? Quem deu primeiro para Deus? Ninguém deu. Então ele não tem dívida. Não tem dívida, porque ninguém deu nada para ele. E aí ele continua: pois dele, por ele e para ele são todas as Coisas.
A Ele seja glória pelos séculos. Pois dele, por Ele, para Ele. Está falando desse contexto da prerrogativa e soberania de Deus, que nós não conseguimos penetrar, sondar, pesquisar e identificar o porquê que Deus faz algumas coisas. Por que Deus fez? Quando Moisés falou para o Senhor, quando chegar lá, ele vai perguntar: quem te enviou? E eu vou falar para eles: diga para eles que eu sou quem enviou a voz. Amém. O que eu sou? Eu sou. Sou o quê? Se você quiser imaginar. Eu sou. Entende, amado? Então não tem como. E aí a gente entende. Valeu, obrigadão, minha mãe Gabriel. E aí nós estamos aqui finalizando esse último verso aqui, que eu não acabei não terminando, né? Aí ele disse: não te mandei eu. Ou seja, assim, cara, tu tem o que você precisa, a minha palavra. Tem a minha palavra. Não precisa mais de isso. Sou eu que estou te mandando. Aí ele ainda diz assim: porém, esforça-te. Voltando lá naquele isso. Esforça-te bem que tem bom ânimo. Não passe, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que Andares. Ele está dizendo: eu sou o Deus onipresente. E aonde você estiver, dê um passo à frente, eu já dou um passo à sua frente. Quando você chegar, eu já estava lá. É isso que Deus está falando para ele. Agora ele está dizendo para ele o quê? Esforça-te. O que diz aqui? Olha o que ele está dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, não pares, nem te espantes. Vence os teus medos. Está dizendo isso: vence os teus medos. Não tenha medo, sou eu que estou contigo. Não tenha medo, eu vou estar lá, aonde você precisar, estarei lá. Por que Davi fala no Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: o Senhor vai estar comigo. É esse o contexto da interpretação do Salmo 23, verso 1. Ele está dizendo: eu sou o teu pastor, eu não vou te faltar. Porque se a gente parar para pensar, tecnicamente, tem coisas que você ainda não tem. Aí aparentemente está me faltando, né? Verdade? Eu queria ter um carro fora de série, uma Ferrari, né? Vermelha. Mas não tem. Será que está me faltando uma Ferrari? O contexto da palavra está querendo dizer o seguinte: eu sou o teu Deus, eu sou o teu pastor, eu nunca vou faltar. Todas as vezes que verdadeiramente se precisar de mim, eu já estarei lá. Amém. É isso que ele está dizendo. Então nós precisamos entender que ele é o nosso pastor. Ele cuida. Toda vez que a gente precisa, ele não falta. Porque ele está sempre presente. Mas ele está dizendo: esforça-te. Para quê? Para vencer os teus medos. Então nós temos que lutar contra esse medo, contra esse receio de encarar aquilo que Deus está mandando a gente encarar, de aceitar o desafio que Deus está nos convidando a aceitar. Amém, Salmo? Precisamos romper. Precisamos. A Michelle, quando chegou aqui, nós começamos a igreja aqui. Olha, ela estava acostumada a ministrar lá, né? Ela estava acostumada a ministrar lá. Aí chegou aqui, mas não. Se eu estiver mentindo, fique calado. Se estiver falando a verdade, confia. Mas ela estava receosa, não estava? Estava assim: como é que vai ser isso, não sei o quê. A gente percebia algumas inseguranças, algumas coisas. Isso faz parte do processo. Mas, cara, esforça-te, né? Vai em frente, não desista, né? Hoje a gente vê a Michelle com outra estrutura, uma outra realidade, mais segura. E assim é, queridos. E assim é. O Márcio está tocando hoje aqui, quando nós fomos para ele tocar aqui a primeira vez, que a gente estava em construção. Não tinha, estava começando. Quem viu? Marcinho, vai lá, Marcinho. Define isso. James ainda nem tinha decidido ficar com a gente, né? Não pensei mesmo. Não, pastor, uma vez estava lá na casa do Paulo, da Tawana lá, e pega lá, o Paulo tá correndo na só. Tá fugindo mesmo. Fala, Deus. Eu vou pegar ele na curva. Eu vou pegar ele na curva assim, vai dar uma sacola dele. Hoje é o culto da revelação. Hoje. Aí o Marcinho foi, arrumou um violão, comprou um violão lá que ele fez, e daqui a pouco tá o Marcinho aqui. O violão do Paulo.
veio e começou a... Do Paulo. Esse é o do Paulo. Deus fala assim, queridos, a gente precisa entender que se Deus está te chamando, Ele vai te sustentar. Amém. Ele vai estar com você. Mas nós precisamos o quê? Se esforçar e romper com os nossos Medos. Amém? Concorda comigo? Primeiramente. Precisamos romper com os nossos medos, eu não preciso. A primeira vez que eu fui pregar aqui, na igreja, né? Tem muitas histórias sobre esse contexto. Cara, eu tremia mais que maravilha. Meu Deus, eu pregador da igreja. Primeira vez, preparei um sermão que eu achava que, ia tomar 2 horas no culto. Eu acho que eu dei 10 minutos. Já não tinha mais o que falar. Tremendo, falei rapidinho, sentei. Não vou falar hoje porque, deixa pra lá. Mas hoje é um pouco mais complicado no sentido oposto. Mas, queridos, a gente precisa romper. Mas a gente precisa o quê? Se esforçar para isso. É isso que Deus está falando com Josué. Se esforça, cara. Eu sei que você tem medo. Ou Deus não sabe que nós temos medo, que nós temos receio, que nós somos limitados. Amém, Concorda comigo? Concorda ou não concorda? Discordar comigo, pode falar. Temos receio. Como é que vai ser isso? Amém, Raul? Concorda também? Essa família é maravilhosa, concorda com tudo. Deixa eu ver, Tati, amém, Tati? Mas a gente precisa romper com isso. Isso está aqui dentro da gente. A gente precisa, sabe? Eu vou na força do Senhor. Amém. E o Senhor vai ser comigo e nós vamos chegar onde Ele quer que a gente chegue. Amém. Mas eu preciso tomar certas decisões que às vezes o meu medo não quer deixar eu tomar. Amém? Né, Jorjão? Mas eu vejo uma luta aqui. Uma briga feia. Vai. Hoje ele está aí, está tocando. Né? Mas a gente parecia que tinha quase que, ficasse espetando as pessoas. Muita oração, né? Vamos embora. Eu quero fechar essa palavra aqui só dizendo isso para vocês. Querido, se Deus está chamando você, se esforce, porque nós somos receiosos. Nós temos aquele receio, isso é natural. Todo mundo tem, mas se esforce. Porque quem está chamando, Ele está dizendo para você: sou eu, o teu Deus, que fala contigo. Amém. Às vezes sou Deus, sou eu que estou falando, sou eu que estou chamando. Pode se esforçar, vença os teus medos, porque com certeza eu vou estar lá todo o tempo que você precisar, vamos estar juntos. Amém? Amém. Essa palavra? Glória a Deus. Vamos aí, vamos adorar o Senhor então. Vamos colocar em pé. Nada irá resistir enquanto adoramos. Verdade.